Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Muito bem, nós já vivemos um tempo em que pensar em crime ou coisa desse tipo era uma coisa separada para pessoas esquisitas, estranhas, né? Que falavam de modo estranho, se vestiam mal, mas hoje em dia não, hoje em dia o crime organizado está em todas as situações, inclusive nas licitações, né? E nós temos informações aqui de um artigo que saiu dentro do Conjur, falando sobre o crime organizado nos serviços públicos, né? Um tema ainda, claro que é abordado de maneira superficial, mas vale a pena a gente discutir, tá? Vamos embora. Se você tem dúvidas sobre licitações, é bem provável que eu tenha abordado o tema em nosso blog, viu? São mais de 50 artigos sobre licitações e contratos. Acesse agora adielferreirajr.com/blog. Bem, meus amigos, em primeiro lugar, feliz ano novo, né? Esse é o nosso primeiro episódio aqui depois da virada, né? Nós tivemos uma pequena pausa, organizando as coisas, né? Eu gosto de trazer bastante qualidade para esse podcast, mas eu tinha que trazer também mobilidade, né? De gravar onde eu estivesse, e aí é o que eu estou fazendo agora. A gente se organizou de uma maneira mais criativa para isso. Eventualmente você pode ouvir algum ruído aí no final das nossas conversas, faz parte que eu estou aqui no escritório gravando hoje, não estou no estúdio lá de casa, né? Vocês sabem, sou músico também, mas vamos entrar no nosso assunto, né? Porque o que tem encontrado dentro das licitações, através de fraudes, né, contratações irregulares, nós temos visto, diante daquilo que foi apresentado no artigo do Conjur, e qual é a ideia, né? O artigo foi intitulado A Importância do Compliance para Prevenir a Infiltração do Crime Organizado em Serviços Públicos. E aí, nesse sentido, nós tivemos um despertar para falar isso aqui também. Afinal de contas, a gente trabalha tanto com licitações quanto com serviços públicos, né? E aí os autores foram André Castro Carvalho, Tiago Cripa Alvim, né? E aí o artigo relata alguns pontos interessantes. O primeiro é que a corrupção, nesse caso, se infiltrou nos serviços públicos a partir dessas contratações irregulares, né? Ou seja, a partir de licitações irregulares, de procedimentos de contratação direta irregulares, e que vão fortalecendo, né? Isso aí, por exemplo, nós tivemos umas consequências, como no caso da Colômbia, né, onde houve uma infiltração ali do crime organizado, criou bolhas econômicas. E como é que a gente iria trazer uma prevenção, né? Isso é muito complicado porque a gente teria que ter o compliance dos dois lados. Não adianta, por exemplo, a administração estar com compliance em dia e as fornecedoras não estarem com compliance. Porém, o procedimento de compliance, ele é um procedimento que alcança, hoje em dia pelo menos, né, apenas os bolsos de empresas que estão na qualidade ali de médio para grande, né? Então é um valor que é considerável para uma empresa pequena pagar para fazer uma consultoria, por exemplo, como a nossa, para trazer todos esses treinamentos e os códigos e tudo mais. Então, é um desafio que começa por aí, porque a administração, em primeiro lugar, ela tem condições de ter e ela não tem, ok? O primeiro ponto é isso, ela não tem hoje um programa de integridade bem feito, né? Uma grande maioria, os que têm é papel, mas na prática meio que ninguém entendeu isso e vai todo mundo trabalhar do mesmo jeito que ontem. E isso a gente precisa também ter do lado das empresas, só que tem esse problema econômico também de você trazer
um custo a mais da empresa que vai prestar o serviço para a administração. Nada contra a administração ter uma exigência e querer cobrar isso daqueles que fornecem para ela, mas obviamente isso tem que ter dois caminhos. O primeiro caminho é saber que a proposta de uma empresa que está obrigada a ter um programa de integridade para ganhar a licitação, né? É um pouco maior do que aquela empresa que não está obrigada, ou seja, na iniciativa privada normal, a gente não vai ter preços no mesmo valor das licitações, ou seja, a licitação tem que ter um preço maior um pouco, né? Por conta dessa exigência. Em segundo lugar, para que se evite um cartel específico de empresas grandes que têm condições de médias e grandes, né? Porque aqui a gente faz procedimentos de compliance para empresas ME e EPP, não tem problema nenhum, mas se ela for muito pequenininha, vai ficar muito apertado para o orçamento fazer um programa de integridade. Então, é preciso que a própria administração estabeleça quais são os pontos de um programa de integridade para pequenas e médias empresas, e sobretudo para pequenas empresas mesmo, né? Que todo mundo possa ter uma adaptação mais adequada à quantidade de funcionários ou ao seu próprio valor, né? Porque do contrário, se tiver due diligence para fornecedores, tiver código de ética na administração, tiver isso, tiver aquilo e não tiver do outro lado, fica difícil também. Porque eventualmente você pode, no papel ali, cumprir todas as exigências e algo ficar nas entrelinhas. E aí a gente está falando de crime organizado, significa que ninguém é amador, né? Crime organizado é coisa de profissional. Então, toda a questão burocrática, toda a questão patrimonial, isso aí por eles é uma coisa que a gente já conhece, que é muito bem feita. Então, a tendência para que haja uma diminuição da incidência de crimes organizados e desses casos que tanto envergonham essa nação, né? Nas licitações públicas é que haja uma adequação do programa de integridade, do compliance, nos dois lados, fornecedores e administração, e por parte da administração haja uma adaptação para a realidade de cada fornecedor dentro do programa de integridade, né? É isso, e também, claro, a própria inteligência artificial tem um papel importantíssimo nesse trabalho do compliance. É isso que nós estamos estudando, nós vamos ver no futuro e espero que ela se desenvolva a ponto de a gente ter um procedimento mais eficaz e mais barato. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.